anti-age ou anti-envelhecimento é uma nova visão da medicina. A ideia é não apenas tratar os males da velhice, mas, sobretudo, evitá-los. Hoje vamos falar sobre esse conceito com a angiologista a doutora Ariadne Bassetti. Confira. Doutora Ariadne, eu sei que tem 12 anos que você está trabalhando, com anti-age. E o que te levou a estudar essa área de longevidade? Bem, principalmente pela demanda dos meus pacientes. Por ouvir dos meus pacientes que, à medida que eles envelheciam, eles não encontravam respaldo médico, nem científico, de orientação do que fazer e como lidar com o envelhecimento. A partir disso, eu comecei a pesquisar e a estudar essa área da medicina, que é uma área relativamente nova, tem 20 anos que existe no mundo, mas que é fascinante, porque na verdade há muito pouco tempo se vive 80 anos, Agora algumas pessoas chegando a 100 anos. E a medicina ainda praticada é uma medicina muito tradicional. E não é essa a nossa realidade hoje. Hoje uma mulher de 50 anos, um homem de 50 anos está muito bem de saúde e tem condições de ficar bem durante muitos anos. E prevenir sempre é a melhor saída, Com certeza, com certeza. E a maioria das doenças do envelhecimento surgem a partir dos 40 anos. Porque é quando a gente começa a ter um envelhecimento real do organismo. E as mulheres são as que mais reclamam depois dos 40. Sim, porque na verdade as mulheres elas são regidas por um ciclo hormonal. E esse ciclo hormonal muda drasticamente a partir dos 40 e poucos anos, na entrada do climatério, que é aquela fase que antecede a menopausa e que dura uma década aproximadamente. E aí a gente então tenta resgatar isso de alguma forma, com coerência e prudência, até no que faz, porque a gente faz modulação hormonal também, para você viver de uma forma satisfatória, lógico, com alguns limites, não é tentando ter 20 anos, mas tendo uma vida saudável aos 40, 50, 60 e assim sucessivamente. E o que evoluiu muito é que através do exame de sangue a gente pode fazer uma forma personalizada, de acordo com realmente o que está faltando no nosso organismo. Sim. Então, o anti-aging sempre se baseia num screening inicial de hormônios, metabólitos, para tentar balancear. Então, tudo tem que ser modulado para valores ideais. Isso é feito com um controle periódico. Mas muito importante nisso é o equilíbrio mental, é o sono, é a atividade física e uma alimentação saudável. Eu achei interessante você estar falando sobre um estudo sobre que a sarcopenia é uma das coisas que mais matam no mundo. A sarcopenia é a perda de massa óssea e a perda de massa muscular. E isso precisa ser levado com mais seriedade e tem que existir um estímulo à atividade física. A Organização Mundial de Saúde, ela todo ano publica o número de mortes globais, as causas de morte globais, e a sarcopenia é mais importante do que o tabagismo. Então isso tem que ser visto com muita seriedade, a gente precisa realmente ter um cuidado. Fumar mata, mas esquece que falta de exercício também mata. Também mata. Da mesma forma que muito exercício também mata. O que você diria para uma mulher que passou dos 40 e está sentindo falta de libido, está sentindo cansaço, está engordando muito? Qual é o recado que você daria para ela? Bem, existe um tratamento que é global. Primeiro, ver o que está comendo, fazer um equilíbrio nos nutrientes, diminuir a ingesta de carboidratos, porque do ponto de vista metabólico, do ponto de vista bioquímico, a pior coisa que você pode fazer é glicar. Glicar significa colocar uma molécula de glicose na sua proteína. Isso leva a catarata, leva a Alzheimer, leva a arteriosclerose, a todas as doenças inflamatórias. E a doença inflamatória é o grande mal do século. Depois é avaliar o sono e corrigir o sono. Porque à medida que a gente envelhece, a gente perde o hormônio indutor do sono, que é a melatonina, e que começa a cair aos 20 anos. Eu acredito então que grandes avanços foram através da melatonina e da testosterona gel, que tem ajudado muito as mulheres. Sim.
Porque, na verdade, apesar da testosterona ser vista como um hormônio masculino e algumas pessoas terem preconceitos no uso de testosterona, todos nós temos estrogênio, progesterona, testosterona, tanto os homens quanto as mulheres. O que muda é a concentração em homens e mulheres. E nós, mulheres, temos uma concentração muito mais baixa que nos homens, chegando às vezes a 100 vezes mais baixa. Então a gente precisa de uma reposição dentro de um valor adequado. Não um valor masculinizante, mas um valor adequado dentro do feminino. Então tudo numa modulação certa, a gente vai poder ter uma vida mais saudável. Certamente. E envelhecer melhor, né? Sim, todo mundo quer envelhecer bem, com né? Com certeza. E aí manter massa muscular, manter massa óssea, manter equilíbrio, não fazer inflamação das artérias com aterosclerose. E dessa forma você vai ter uma vida mais longeva. E se você adquirir essas doenças cotidianas, como diabetes, alterações do colesterol, do triglicerídeos, hipertensão, se você postergar a aquisição desse tipo de doença para depois dos 70 anos, você certamente viverá 90. Então, vamos nos cuidar, né? Fazer a modulação certa para a gente viver melhor. Obrigada, doutora. Nada, é um prazer. Os relógios da Montblanc têm um design incrível e essa é a minha dica de luxo de hoje. Com design e funções diferentes dos demais relógios da coleção Montblanc Time Walker, o Chrono Voyage Entrosight conta com dial em diferentes tons de cinza e um visual moderno e discreto. O movimento automático calibre 4810/503 foi desenvolvido pela Montblanc e desempenha com máxima precisão as funções do cronógrafo, além de mostrar as horas em outro fuso horário com indicação de 24 horas e um display na cor Entrosight. Com a caixa de 43 mm em aço titânio, o relógio possui reserva de corda de 46 horas, é resistente até 30 metros de profundidade e conta com a pulseira em couro de crocodilo preto com costuras em cinza. No próximo bloco, você vai ver as dicas do Dr. Paulo Lessa para quem exagerou na alimentação e precisa desintoxicar o corpo. Não sai daí, eu volto já!